Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome de Jesus. Povo de Deus, estamos aqui mais um dia na fé, firme no nosso propósito, com uma certeza no coração, que Deus nos capacitará e nos fortalecerá para alcançarmos a promessa, a bênção que Deus tem preparado a cada um de nós. Em nenhum momento nós falamos que seria fácil, mas certamente o nosso Deus será conosco em cada passo que venhamos dar, em cada atitude que venhamos tomar. O nosso Senhor nos guiará. Mas nós temos que entender algo muito importante. O que, pastor? Ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Por que o Senhor nos diz isso, pastor? Porque Deus deu uma ordem a Abraão. E Abraão, por não obedecer, ele acabou retardando a bênção em sua vida. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus chama Abraão e fala o seguinte para ele: Abraão, sai da terra de seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou quem? Abraão. Tanto é que Abraão pega a sua esposa Sarai, pega os seus servos, só que Abraão também pega o seu sobrinho Ló. Porque a Bíblia diz que Ló era muito amado por quem? Por Abraão. Então Abraão, ele pensa o seguinte: poxa, Deus me chamou. Deus falou que vai me mostrar uma terra na qual ele vai ser comigo. Então vou levar meu sobrinho. Eu quero que meu sobrinho venha desfrutar da mesma bênção que eu. Só que Deus falou com Abraão e não com Ló. Então Deus queria cumprir primeiro o propósito na vida de Abraão, para depois cumprir na vida dos demais. Obviamente, cada um com o seu quê? Propósito. Deus, ele se revela para aqueles que permite Deus se revelar. Tem pessoas que ela não quer saber de Deus, ela não quer saber da palavra de Deus, ela não quer saber de compromisso com Deus, ela não quer saber de renúncia. Já tem outros que entenderam que tem que seguir a palavra de Deus, que tem que amar a Deus. Então estes permite Deus lhe falar ao coração. E quando Deus fala, estes ouvem. Só que Abraão, por amar tanto a Ló, levou ele junto. Só que o que acontece? Começa a haver contenda, começa a haver briga. Por quê? Havia fome onde eles estavam. Eles descem para o Egito. Só que ali também está tendo dificuldade. Então não havia terra que viesse comportar tanto a família de Abraão como a família de Ló, porque a Bíblia diz que ambos eram prósperos. Então começou a haver o quê? Contenda entre os pastores, entre os servos, tanto de Abraão como de Ló. Então o que Abraão faz? Chama Ló, fala: Ló, é o seguinte, eu te amo, você é muito valioso para mim, mas está havendo contenda, está havendo briga, está havendo discórdia. Então, pelo amor que eu tenho a ti, para que isso não venha atingir as nossas famílias, para que isso não venha atingir as nossas vidas, escolhe para que lado você quer ir. O lado que você escolheu, eu vou pelo lado contrário, para que não venha haver briga e nem contenda. Ló escolhe um lado, Abraão vai para o outro. Só que olha que engraçado, olha que forte o que acontece assim que eles se separam. Se lembra que eu falei que Deus chamou a Abraão e fez a promessa para ele? Só que ele levou Ló junto, né? Só que quando eles se separam, olha o que acontece. Está escrito, que eu vou ler para vocês agora, no livro de Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 14. Olha que forte. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Veja bem o que você acabou de ler. Abraão acabou de se separar de Ló. Deus aparece a Abraão e diz: ergue a cabeça, ergue os olhos, olha para todos os lados da terra que você está. E Abraão olha. Talvez você deve estar se perguntando: pastor, onde o senhor quer chegar? É nesse momento, é desse versículo em diante, que Deus diz que vai dar aquela terra a Abraão, a sua descendência. Fará com que a descendência de Abraão
seja como o pó da terra. É nessa passagem que Deus diz que a vida de Abraão será outra daquele momento em diante. Por quê? Porque Abraão se separou de Ló. Pastor, onde o senhor quer chegar? A palavra de mudança e transformação que Deus tem para a minha vida não é a mesma que Deus tem para a sua. E a palavra de mudança e transformação que Deus tem para a sua vida não é a mesma que Ele tem para A, para B ou para C. Cada um daqueles que se dizem filhos de Abraão, Deus tem uma palavra transformadora, nas quais cada um de nós trilharemos caminhos diferentes, processos diferentes, nos quais glorificarão o nome de quem? De Deus. Abraão, Deus tinha um tratado com ele. Com Ló era outro tratado. Então não podia Ló estar junto com Abraão. Tem pessoas que Deus já deu a palavra. Tem pessoas que Deus já revelou a ponta da promessa, mas não a entregou 100% ainda, porque a pessoa ela tem carregado consigo o seu passado. Ela tem carregado consigo os seus temores. Ela tem carregado consigo os seus traumas. Ela tem carregado consigo sentimentos que ela não poderia carregar. Eu não estou nem dizendo que você talvez esteja carregando pessoas que já era para você ter se separado, não. Eu estou dizendo de sentimentos que talvez estão ainda no seu coração. Memórias que você ainda carrega em sua mente, que tem impedido o manifestado poder de Deus. Deus só disse a Abraão que ali era a terra que ele ia possuir, que ali era a terra da promessa, quando ele se separou. Muitas das vezes você não encontrou aquela pessoa que você ama ainda de fato e verdade, porque você tem carregado um passado consigo. Muitas das vezes a sua prosperidade não tem chegado porque você tem carregado traumas da infância, porque você teve uma infância difícil, uma vida no passado de miséria, de escassez, e você tem impedido a prosperidade de chegar até sua vida. Você toda vez tem falado que não pode, que não consegue, que isso não é para você. Você fica com aquela seguinte frase na sua boca. Qual frase, pastor? Quem me dera. Não, está amarrado isso. Quem me dera, não. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma família preparada para o Senhor, para a senhora. Pastor, que família é essa? A família dos céus. A família de Deus. Sabe aquela família que você sempre sonhou ter? Um esposo abençoado, uma esposa abençoada. Filhos que trarão motivos para a senhora e para o senhor sorrir? Sei, pastor, sempre tive esse sonho. Só que talvez você não tenha obtido isso ainda, porque talvez você teve uma decepção na sua vida, porque você está permitindo os traumas que você teve lá atrás. Talvez a sua família não foi uma família muito bacana. Família que eu falo é seus pais. Talvez a sua infância foi uma infância difícil. E você tem carregado esses traumas, tem carregado esses medos com você até hoje. E não tem se permitido possuir, alcançar e ter uma família abençoada. E eu lhe falo com toda certeza, você tem servido a Deus, você tem caminhado com o Senhor. Você acha que Deus não tem uma família para você? Claro que tem. Deus quer abençoar seu casamento, meu amigo. Deus quer abençoar seus filhos, minha amiga. Deus quer transformar a história da sua casa. Mas para que isso se suceda, você tem que deixar o passado lá atrás. Esquece aquela decepção amorosa. Esquece aqueles traumas que você sofreu. Sabe aquelas memórias ruins dos seus pais brigando? Sabe aquela memória ruim de um inferno dentro de casa? Esquece isso. Pastor, não dá para esquecer? Dá sim. Pede para Deus. Deus vai te apagar da memória tudo isso. Se permite ser feliz. Se permite ter uma família. Se permite ter paz no seu coração.
Se permite prosperar, meu amigo. Se permite crescer. Mas para que isso tudo venha acontecer, você vai ter que deixar Ló de lado. Ló, talvez você ama Ló. Talvez Ló é algo precioso para você. Mas Deus te chamou. Não chamou Ló. Deus chamou sua família e não Ló. É você, Deus e aqueles que estão dependentes de você. Você, homem, sua esposa, seus filhos. Você, mulher, seu esposo, seus filhos. São esses que Deus chamou. Ah, pastor, e os que estão envoltos de mim? Então esses desfrutarão da promessa que Deus tem para a sua vida. Mas antes a promessa tem que se cumprir em você. Mas para que isso se suceda, você tem que deixar o passado lá para trás. Porque esse passado tem impedido o presente e o futuro de se concluir na sua vida. Deus só revelou a Abraão o que iria ser feito e o que Abraão possuiria quando ele se separou de Ló. Enquanto não houve separação, era briga, contenda e discórdia. E Abraão, por amar a Ló, falou, vamos se separar, para que isso não venha refletir na gente. Então, para que um bem maior venha acontecer, largue, até mesmo que você ame, largue por um momento, porque lá na frente Deus vai restaurar e transformar. A Bíblia diz mais, que eles se separaram, só que por amor a Abraão, Deus guardou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Por amor à sua vida, Deus pode e vai guardar e proteger aqueles que você ama. Mas para isso se suceder, você tem que estar na dependência, caminhando, se entregando de corpo, alma e espírito ao nosso Senhor. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para entender o que Deus quis dizer? Graças a Deus. É maravilhoso ter essa certeza no nosso coração. Amém? E como vocês podem ver agora, aqui na minha mão está o azeite, com o nome de todos que nos têm enviado. Das pessoas aqui da nossa igreja, Santa Teresa e Santo Antônio do Canaã, estão com os nomes aqui. Nós temos orado desde o dia 1º de fevereiro e estaremos em oração até o dia 28, todos os dias. E como Deus fortaleceu a Jacó, dando a ele condições de percorrer aquela caminhada a qual ele se propôs com Deus, Deus o guardou, livrou, protegeu, deu alimento, Deus foi com ele. Deus também vai ser conosco. Da mesma forma que Deus abençoou Abraão, porque a bênção de Jacó é a bênção abraâmica. Da mesma forma que Deus abençoou Abraão, Deus também vai nos abençoar. A única coisa que eu lhe peço, deixa o passado lá para trás. Esquece o que passou e se permita ter a vida que Deus tem proposta para o Senhor e para a Senhora. Se permita ser feliz. Se permita a sua vida ser um testemunho vivo aqui na terra do poder e da glória de Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Eu gostaria que nesse momento orar com o Senhor e com a Senhora. Gostaria que neste momento nós viéssemos unir a nossa fé a buscar a bênção, a força e a direção de Deus. Então vamos orar, pessoal? Vamos unir a nossa fé? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor, grande é o teu nome. Tu és o Deus provedor. Tu és, meu Pai, o Deus salvador. Tu és o Deus, meu Pai, que transforma e muda histórias. Meu Pai, Abraão amava o seu sobrinho Ló, por isso o levou consigo na caminhada. Mas não era para isso acontecer, pois o projeto, o propósito era com Abraão. Então, enquanto Ló estava com ele, nada fluiu, nada acontecia da forma que deveria acontecer. Pelo contrário, houve contenda e discórdia. Mas quando Abraão entendeu e se separou do seu sobrinho, tudo mudou.
o Senhor aparece a Abraão e lhe diz a promessa que o Senhor tinha para ele. O Senhor lhe diz: essa terra lhe será sua, e a sua descendência será como o pó da terra. Tudo será diferente, Abraão. Tudo será transformado. Mas foi quando eles se separaram, quando nós deixamos o nosso passado para trás, quando nós deixamos os nossos traumas para trás, quando deixamos os nossos medos para trás, o Senhor se apresenta a cada um de nós e muda a nossa história. Meu Pai, talvez essa pessoa que tem orado conosco nesse momento, ela tem carregado consigo, meu Pai, um sentimento, meu Pai, de sofrimento, de dor, um sentimento de perda, um sentimento, meu Pai, muitas das vezes que lhe sopra os ouvidos dizendo que a vida dela é essa e que não vai haver mudança. Mas, meu Deus, como o Senhor, meu Pai, fez Abraão entender o que tinha que ser feito, faz essa pessoa entender e compreender, meu Pai, que a vida, a história dela vai ser mudada, transformada, que esse sofrimento, essa dor não é para sempre, não, pois no lugar de vergonha haverá dupla honra, no lugar do choro, meu Pai, haverá grande júbilo, meu Deus, no lugar, meu Pai, de dor haverá vitória. Ah, meu Deus, o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que muda, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Então, meu Pai, se apresenta a essa vida, que o Deus de Betel se apresente a essa mulher, a este homem, meu Pai, e venha abençoá-los de forma rica e poderosa. E se porventura havia algum mal, meu Pai, que prendia essa pessoa, meu Pai, nesse sofrimento, nessa dor, se havia alguma amarração, algum feitiço, algo, meu Pai, que travava a vida dessa pessoa nessa amargura, nessa enfermidade, nessa escassez maldita, que neste momento, meu Pai, o mal seja vencido, que neste momento o mal seja derrotado, que neste momento o mal seja expelido da mente, do coração e dos caminhos dessa pessoa. Que a vida de ambos, meu Pai, que tem manifestado a fé neste momento, venha a ser transformado. Que eles recebam agora força, ânimo, que o caído venha a se levantar e o seu nome venha a ser exaltado, meu Deus, glorificado através dessa vida. Pois eu determino isso, meu Pai, na autoridade a mim concebida pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, que cada um que tem confiado em nós, meu Pai, tem nos enviado o nome, tem nos entregado o seu nome, meu Pai, para a gente orar, que a vida deles, meu Pai, em especial, sejam transformadas, que a vida deles, em especial, sejam tocadas agora, meu Pai, e eles venham contar testemunhos extraordinários, como o Senhor apareceu em Betel, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Apareça, meu Pai, na vida, no coração dessa pessoa, em o nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. Deus nos ouviu. E como Deus falou a Abraão, quando Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, o mesmo vai acontecer contigo. Larga o que está impedindo a promessa de acontecer na sua vida. Segue a direção de Deus. Ouça o que o Espírito de Deus lhe diz todos os dias. E sua vida será um testemunho vivo do poder e da glória do nosso Deus. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.